eu sou Haroldo da Âncora e bem-vindo ao Fala aí, Mestre, o podcast do Âncora Group. Hoje a gente vai estar conversando com um mestre na área de segurança em altura, o Gustavo Carnevale, da Carnevale Engenharia. Olá, Gustavo, como é que você está? Tudo bem? Tudo bom, Muito Haroldo? obrigado pela sua presença aqui, estou muito feliz por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, o convite da Âncora de estar aqui participando. E vamos fazer um bate-papo legal hoje. Vamos sim. Bem bacana. Eu conheci o Gustavo quando eu fui convidado a participar da confecção da norma de trabalho em altura. Qual é a norma que a gente está? Nossa, a gente tem várias normas lá na Sim. comissão, né? Acho que a gente começou as primeiras, faz tempo isso. Aquela na Animaseg, há 4 anos Isso, atrás. 4 anos antes da pandemia. Antes da pandemia, A inclusive. gente teve as normas de EPI, Sim, acho que tem a 16325 de dispositivos também. isso. E a gente está fazendo e está elaborando agora lá na 005 a de projeto, instalação e inspeção de sistema de proteção contra queda. Isso. Essa é a mais longa que pelo menos a Essa é a gente mais está. longa. Tá? Essa é a mais Mas a gente vai conversar disso daqui a pouco. Perfeito. Eu quero que você fale de você primeiro, do profissional Gustavo. Eu sei que você é o pai do Anthony, Sou o pai do Anthony. né? Anthony, Que a gente, meu tesouro. não é verdade? Nasceu na pandemia ele, não. Nasceu filho de pandemia, ele nasceu em 2020. Olha só, mas vamos falar do Gustavo. Você é Vamos. engenheiro mecânico ou civil? Sou engenheiro mecânico, tá? Eu comecei a fazer trabalho em altura em 2019. Não, desculpa. Tinha 19 anos quando eu fiz. Ah, nossa. Eu imaginei, eu estava Não, fazendo não, a não. conta. Comecei com 19 anos, fazer trabalho em altura, tá? Aí depois disso eu fiz o curso de técnico de segurança do trabalho, fiz engenharia e depois fiz mestrado em engenharia com foco em bioengenharia. Olha só. Mas a minha linha é da mecânica, tá? A gente atua Entendi. sempre na mecânica. Como é que você tomou contato com a altura? A altura. Ou você é. A altura também é história Ou interessante. você era um. Você foi esportivo, que muitos vêm do esportivo e vão para o técnico, Eu não é também, isso? eu também. Eu Sim. sou. Eu comecei escalando, tá? Sim. Eu era escalador de montanha e era um curioso, né? Sim. Curioso porque eu queria estudar, aprender, né? Você começa a escalar, você fica. Mas se acontecer alguma coisa aqui, como é que eu resgato o meu parceiro? Aí comecei a ler muito. Eu ia atrás de livros específicos de ancoragem, de técnica de resgate em montanha. Aí eu conheci o pessoal da hoje Ultrasafe. Antigamente eles Sim. tinham outro nome. E a gente começou a se aproximar, comecei a trabalhar com eles. Aí eu entrei na área profissional. Entendi. Tá? Foi esse o meu primeiro contato com a área profissional. Depois que eu saí do fabricante, eu trabalhei como técnico, a gente fez assessoria, aí a gente começou a trabalhar com projeto de sistema de proteção contra a queda. Né? Quando eu falo a gente, é eu, meus parceiros, as pessoas que trabalhavam comigo. Né? Entendi. Tá? Mas a evolução foi essa, vim da área esportiva, né? E aí a gente começou a atuar na área profissional. Há 20 anos atrás, hoje está muito melhor, mas há 20 anos atrás ninguém conhecia nada. Nada. Era muito pouco, não tinha NR35, não tinha as normas de EPI, tinha 4, em 2010 foram publicadas mais 4, então eu acompanhei essa evolução do mercado. Eu sou daquela época que dá pra falar, aqui era tudo mato. Não Sim. tinha. Aqui era tudo mato, não tinha nada. Tá? Você pode falar aqui era tudo ferro, né? Era tudo ferro, Agora você tem. Agora a gente está falando em aço inox e outros materiais. verdade, todos, é verdade. tá? Isso mesmo. E aí, nesse meio do caminho, a gente acabou se conhecendo, foi até por acidente, né? Porque eu fui levar uma amostra para um colega seu. Sim, ele e me aí apresentou. a gente se conheceu. E aí começamos a conversar, Sim. técnico, pesquisar, contribuir com a norma, foi bem Isso. bacana. Aí o bichinho da altura me pegou também. não tem Olha, gente, não que eu faça isso, mas eu já subi 24 metros. Já é um começo. Lá na Pedra do Francês, lá no Olha lá. Morumbi, com o Olha lá. Alexandre. Entendi. Então, gostei bastante. E aí eu tomei ciência do negócio. Quer dizer, você está lidando com vidas. Isso, Né? Quando a exatamente. gente fala numa divisória de drywall, que é presa com parafuso bucha ou pino, é uma divisória. Se der algum problema, uma patologia, Sim. dá-se um jeito. Agora, no caso de você estar segurando vidas,
aí é completamente diferente. O erro tem que ser zero, não é isso? Exatamente, exatamente. É muito importante isso que você falou, porque além de você estar sustentando, né, protegendo uma vida, a solicitação é diferente, né? Sim. Você pega, como você falou, uma parede de drywall, alguma outra estrutura, onde você vai ter uma distribuição de carga, um carregamento mais estático, mais suave. Sim. A gente está falando em queda, a gente está falando de uma pessoa caindo. Se for num ponto único, ela pode gerar até 600 quilos. E se for uma linha de vida, dependendo do sistema montado, uma pessoa caindo numa linha sem absorvedor pode gerar 3 toneladas no ponto. Entendi. Então, além de você ter uma solicitação dinâmica muito específica, você não pode ter falha, porque é a vida de alguém que está lá. Sim. Tá? Então, tem que ser muito... Os cuidados têm que ser redobrados desde o dimensionamento, passando pela instalação e o processo de inspeção e ensaio. Tá. Né? Para você começar a usar. Sim. Que a gente sempre conversa na parte de produção, você faz controle de qualidade, né, por população, né, por amostragem. Exatamente. Tá? Já no caso da fixação para o trabalho em altura, dos pontos de ancoragem, gente, só para vocês terem uma ideia, ancoragem para a gente da âncora é o chumbador mecânico, chumbador químico, buchas, tá? E mais para o pessoal de segurança de trabalho em altura, o ponto de ancoragem é aquele ponto onde você vai literalmente se ancorar, onde o profissional se amarra para poder trabalhar com tranquilidade, não é isso? A gente chama de sistema de ancoragem, né? Isso, e aquele lá é 1 a 1, né? Não pode falhar, né? Não pode falhar e você tem que ensaiar 100%. Teve um caso interessante há pouco tempo que eu estava num cliente e eles tinham que a gente tinha que montar uma linha de vida em cima de uma viga. Tá. Essa viga ia ser lançada por um guindaste e alguém ia ter que subir lá para tirar as lingas, né? Sim. Então foram 24 vigas, 48 pontos. E o cliente perguntou, mas não dá, o ponto é igual, o instalador é igual, não dá para a gente fazer uma amostragem? Eu falei, não, 100%. E lá para o 25º dos 48, começou a falhar. Sim. Então pensa, o mesmo procedimento, o mesmo material, tudo começou a falhar. E falhou durante 4 pontos e voltou a passar. Quer dizer, se alguém sofresse um mal, aí desequilibrou, tem uma queda... Isso. O ponto ia falhar. Ia falhar. E aí eu fui investigar isso, né? Você percebia que a coloração do químico era diferente. Aí eu chamei o pessoal da instalação. Acabou o material aqui da bisnaga? Não, acabou ali, a gente estava acabando. A gente segurou um pouco para trocar, ou seja, a troca, no momento final ali, ele tentou aproveitar e não deu a cura, a mistura que deveria. Sim, e a consequente cura, né? Exatamente, a consequente cura. Então, assim, gerou uma falha no ponto. O ponto não curou, todos os outros curaram, mas aqueles não. Se você não ensaia, você não pega. Sim. Né? Olha só. Você não descobre. Então, por isso tem que ser 1 a 1. Deus queira que não haja nenhuma queda, mas se acontecer, ele tem que estar seguro. Exatamente. Tá? E você falou dessa coisa dos esforços, né? E às vezes eu fico até um pouco confuso com isso. Fator 1, fator 2, fator 0. Tá. Você pode explicar para mim? Posso. Essa questão de fator de queda, ela é bem... não vou dizer polêmica, né? O pessoal começou a adotar, isso veio da escalada, tá? O fator de queda, que é uma relação para você entender o quão grave é essa queda, tá? Na escalada, né, o que é o fator de queda? É uma relação entre a altura da queda, quanto que a pessoa está caindo, com o comprimento do seu conector, do talabarte, ou no caso da escalada, da corda. Entendi. Na escalada, a corda é o elemento de absorção. Então a corda é o freio. Então como ele vai subindo, se você tem mais corda no sistema, é melhor. Certo. Agora, se você tem uma queda de 2 vezes o comprimento da corda, é muito grave, ele vai dar um impacto maior. Já na altura é um pouco diferente, você consegue encontrar o fator de queda, né? Sim. Pelos cálculos, mas em termos de impacto no trabalhador vai ter pouca diferença, porque o absorvedor hoje, né, já tem alguns sendo desenvolvidos progressivo, mas a maioria hoje é de força constante. Então, se a pessoa cair num talabarte, seja fator 1, fator 2 ou fator meio,
Se o absorvedor abrir, ele vai gerar a mesma força. Tá, ele vai até o absorvedor literalmente absorve A energia, isso. e você sempre vai ter, vamos dizer, a tensão, o impacto Isso, a força vai girar naquela... que o operário vai sentir é sempre a mesma e é Isso. saudável, vamos falar assim. Isso, por norma, o limite é 6 kN, né? Tá. Dá 6 mil newtons. Então, dá aproximadamente Pode 600 falar em quilo? quilos. 600 quilos. Aproximadamente 600 E quilos. um homem aguenta. Isso, é voltado para desaceleração. Tá. A gente está até revendo a norma de Talabart, né? Porque a gente fez um estudo pelo CETEM, que é uma outra comissão da Animaseg que eu coordeno, e os estudos de tolerância não falam em força, falam em desaceleração. Tá. Então o ser humano aguenta de forma segura 6 vezes a aceleração da gravidade, né? Tá. Para você... 50 uns 60 metros por segundo ao quadrado, Sim. arredondando, tá? Só que para uma pessoa de 100 quilos equivale aos 600 quilos. Sim. Para uma pessoa mais leve, a equação já vai mudar, tá? E às vezes tem essas. Isso sempre foi uma. Quando a gente estava participando, que eu nem falei, você é coordenador hoje de qual? Eu sou coordenador do CETEM, que é do Comitê de Estudos Técnicos Normativos da Animaseg, que é um comitê que dá suporte para o CB. Eu sou coordenador de uma comissão, o CE05, do CB32, tá? Sim. Do 04 de trabalho em altura. Tá. Então, E a gente sempre brincava, porque antes, né, eu pesava 120 quilos. Isso. E a gente nunca ia. Eu falei, eu nunca vou poder fazer nada disso, né? Porque vocês sempre falavam em 100 quilos. Mas diz que 120 é ruim e 70 também não é tão bom, né? Tudo tem que ser dimensionado, não é? Exatamente. Imagina o seguinte, antigamente existia essa lenda dos 100 quilos, né? Se a pessoa for maior que 100 quilos, porque os ensaios são feitos com 100 quilos. Tá? Se fosse assim, eu não poderia dirigir carro, né? Porque é 80 quilos o boneco. Então, É verdade, né? Você não poderia dirigir o carro, você estaria acima do peso. O que acontece? Os 100 quilos da norma é um padrão de ensaio. Tá? O que a gente está fazendo e que a gente percebeu pelos estudos, assim, pessoas mais pesadas em uma queda geram mais energia. Sim. Né? Desenvolvem uma energia maior. Eu preciso de um absorvedor mais longo. Então eu tenho que pensar nisso. Uma pessoa mais leve, se eu tenho aquela força de 600 quilos, ela vai ter uma desaceleração muito grande. Sim. É como se eu colocasse, vamos imaginar um freio de caminhão num Fusca. Sim, ele vai estancar, ele vai... Vai estancar. E aí, quando ele estanca, é como se você batesse no chão. Entendi. Que é tão ruim quanto. Tão ruim quanto. Então, o que a gente está vendo? A gente está fazendo... Essa é a comissão do Rogério, né? Não é a minha comissão, mas a gente está participando como membro, fazendo uma alteração na norma de absorvedor para que ela dê o range de peso que a pessoa possa usar. Então, para cada pessoa vai ter que ter o seu. Né? Você vai ter um Talabart assim, olha, o Talabart pode ser usado de 70 a 100 quilos. Tá. Aí você vê se você está dentro. Sim. Você está seguro. Se fosse o antigo Haroldo, ia ter que ter o outro, que seria de 100 a 130. É o tamanho GG. Né? Absorvedor GG. Sim, é muito interessante essa conversa. Olha, pelo incrível que pareça, eu sempre tô lá, a gente tá nas reuniões, mas a gente não dá tempo nem de perguntar. Não dá, Tá? é muito corrido, né? Muito Sim. corrido. Aí, pessoal, vocês podem perguntar, o que o Haroldo faz nessa norma? Eu ajudo importante. a falar de fixações, Sim. as dúvidas de fixações, seja química e mecânica, principalmente química. Sim. E eu ajudo a corrigir não, dar sugestões no português, né? Claro, a gente sempre, às vezes está escrevendo um texto assim, você comete uns erros que você não cometeria, mas quem está escrevendo às vezes Sim, porque é normal. Às vezes eu falo, olha, a gente não poderia ser dessa maneira. Vamos fazer assim, fica melhor, fica mais objetivo. Isso. Na hora que você está elaborando o texto, vem muita ideia junta, aí às vezes não. E sai vou direito. falar, o trabalho de coordenador não é fácil, porque ele está lá lendo, ele está digitando e um monte de gente falando. Tomando porrada. E tomando porrada. Que existem interesses, não vou falar Sim, comerciais, mas sim. interesses até técnicos, né? Tem gente que tem vertentes diferentes, né? Eu acho que interesse é normal, né? O interesse todo Sim. mundo tem, né? O que a gente tem que sempre tomar cuidado, que é o papel do coordenador, é não deixar ir para um viés
de favorecer um determinado grupo ou não, né? Tem Sim. que ser algo que melhore a sociedade, que melhore o mercado, que facilite para o fabricante, para o consumidor, para o usuário, que seja algo bom para todo mundo. Né? Então, o coordenador ele tem que ouvir todo mundo, filtrar, fazer um equilíbrio para que a norma saia neutra. Tanto que a gente sempre conversa e o pessoal começa a falar as coisas, gente, não me envolvam. O meu negócio é do concreto no concreto. E é sempre dessa maneira, né? Sim. Tá? O importante que você falou, a questão da ancoragem, a gente trabalha com o conceito de sistema de proteção individual contra a queda, o SPIQ. Né? E aí você tem o cinturão, né, que é o EPI, o elemento de ligação, que é o trava-quedas ou talabarte, e trava-quedas também tem suas variações, talabartes, e aí vem o sistema de ancoragem, que é a estrutura em si, né, o substrato, a viga, a treliça. É onde entra a âncora, né? Onde vocês vão entrar. E a ancoragem estrutural, que são os elementos de químico, parabolt mecânico, parafusos, elementos de fixação, né? E aí os dispositivos de ancoragem que já entra mais no específico de altura. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente está lançando essa série de podcasts aqui na FEICOM. Ah, que legal. E todo dia chega alguém fazendo a mesma pergunta sobre ponto de ancoragem. Ah, que bom. E eu já falo assim, olha, hastes de inox, tem que ser de inox. Ah, não, tem que ser de inox, de meia polegada, furo de 14 por 110, chumbador químico, metacrilato ou epóxi. E é engraçado que sempre tem alguém, mas, eu falo, não, mas não, é isso. Não tem mais. É isso. Não tem mais. A gente fez um trabalho de estudo forte, né? Você participou junto. Sim. E a gente entendeu que o chumbador químico, né, a ancoragem estrutural, ela já tem todo um desenvolvimento, uma ciência, uma indústria muito bem solidada e não tem muitas perguntas a responder, não tem lacunas. Você tem um método de dimensionamento. Sim. Você tem um método de ensaio, você tem uma norma de teste de produto que te dá uma garantia muito boa. Então não tem por que inventar. Sim. Se até na norma, no caso o EAD e essas... Isso, que eles vão te falar, você fala assim, olha, faça 3 vezes escovamentos e 3 vezes sopramento, para tirar a poeira dentro do furo. Exatamente. O procedimento todo lá. Exatamente. E o pessoal fala assim, isso serve do chumbador químico, no caso o ETA ou EAD para todos, e a gente fala assim, se você tiver com o concreto que você está me falando, fazendo o furo dessa maneira, limpando dessa maneira, o resultado não pode ser diferente disso. É importante as pessoas entenderem, né, que nesse processo de certificação do produto, você está falando da instalação, né? Mas você tem uma bateria de ensaios para provar um produto. Então, quando a gente fala ali que o usuário pega na tabela a carga característica, aquilo foi uma carga obtida em ensaio, que fez vários arrancamentos, vários destrutivos, e tirou ali uma curva, um desvio padrão, e falou assim, isso aqui é um mínimo que eu garanto 95% de resultado. Para cada diâmetro, o ETA pede 300 testes, tá? Nossa Senhora. É muita coisa. Por isso que é caro pra caramba, sabe? Mas é para dar segurança, a gente tem que dar segurança. Tá? E aí vem a parte de fora. E é bem interessante a situação, porque o pessoal pergunta, o chumbador químico aguenta quanto? Quando você trabalha com meia polegada, eu sempre falo, é 3, 4 mil quilos, depende do que você vai fazer. Mas a gente não sabe, a gente tem que ter uma boa margem de segurança. E tem um detalhe, né? Você falou de absorvedor, ou até mesmo linha de vida. Se uma pessoa de 100 quilos faz exerce, vamos dizer, acontece uma queda, e você falou que o talabarte vai chegar a 600 quilos, mais ou menos. Então é o que vai também sofrer. Se for num ponto único, sim. Um trava-quedas, um talabarte, sim. Na linha de vida? Na linha de vida, não. Na linha de vida, você tem uma multiplicação de forças por causa da geometria da linha. Então, assim, se você pega um produto testado pela 16325, uma linha de vida fabricada, desenvolvida, ele vai ter absorvedor de energia. Essas linhas que são projetadas, é até um perigo na construção civil, porque o dimensionamento às vezes é feito errado, elas podem chegar a 3 toneladas com uma pessoa de 100 quilos caindo. Lembrando, não importa muito se ela tem 100 quilos ou não, se ela cair e abrir o absorvedor, ele vai gerar os 600 quilos. No máximo é aquilo, né? Isso, aí esses 600 quilos no cabo de aço,
eles vão multiplicar e pode chegar a 3 toneladas. Sim, porque ele desce aqui e tem um de cada lado. Isso, você tem uma decomposição de forças no cabo. Você está puxando o cabo de lado, né? Se você for parar para pensar, não tem nada diretamente contrário àquela força. Então você tem uma multiplicação muito grande, como se você puxasse um arco e flecha. Certo. Tá? Olha, ótimo essa então as forças da estabilidade são muito grandes. Isso é um cuidado. As pessoas, principalmente na construção civil, a gente vê muito isso. Eu vou montar uma linha de vida, mas a pessoa tem 100 quilos. Então a carga é de 100 quilos. Não. 100 quilos é a pessoa, vai gerar 600 na linha, multiplica, vira 3 toneladas. E vira. Eu já tive caso de cliente falando, não, mas o cara nem é tão pesado. Não é uma questão de peso, é uma questão de alavanca, é uma questão de decomposição de força, é outra rigidez do cabo, tem muitas outras questões mecânicas que geram isso. Então o seu chumbador tem que ser dimensionado para essa carga, não para 100 quilos. Né? Então esse é o cuidado. E aí o que você falou na EAD, na EOTA, você tem uma verificação, você tem duas formas, né, de você escolher. Uma você vai assim, eu vou pegar a tabela do fabricante e vou seguir mais ou menos essa carga aplicando um fator de segurança global. Sim. Então, sei lá, 6 toneladas, eu vou aplicar um 10:1, 600 quilos. Já não atende a norma com relação ao fator de segurança 2. Verdade. Você fala, isso aqui eu não posso aplicar mais, então você tem que tomar um certo cuidado. Aí no caso, vamos dizer, você deu uma situação assim que teria que, no caso, usar 2 pontos, né? 2 pontos, exatamente. Não é nem um backup, esses seriam os dois pontos para fazer Exatamente. Porque, de novo, o que você falou é importante, as direções de carga, o tipo de carregamento, quando você vai fazer o dimensionamento pelo outro método, né? A resistência do químico é uma parte, né? Você tem a resistência da barra, a resistência do químico, aí você faz 4 verificações do concreto, a tração normal, 4 verificações do concreto, a tração de cisalhamento. Então você verifica o substrato. Sim. Você tem que entrar com dados do substrato, é 20 MPa, é fissurado, não é verde, como é que tá? Quando tem, né? Quando tem. Então, exatamente. Quando não tem, você faz o quê? Adota a pior condição. Sim. Adota um concreto fissurado, 20 MPa e você vai trabalhando na pior condição. Tá. Tenta deixar um fator de segurança até na instalação, para o instalador poder cometer os erros dele, que ele sempre tem desvio, né? O limite aqui do meu software deu 90 milímetros de embutimento. Põe 100. Põe 110, que nem vocês fazem sempre 110. Verifica as bordas, se não vai ter problema de distância de borda. Justamente. Mas trabalha um pouquinho a mais, porque se o cara trouxer, não aprofundar tanto o furo, você está dentro do limite. Né? Essa coisa é muito interessante. A gente está certo, a gente está lá, está trabalhando na norma, nós estamos fazendo uma BNT, uma NBR, mas as pessoas têm que usar também, né? Sim. Tá? Sim. E você tem alguns exemplos? Eu sei que você deve ter N exemplos. Você comentou agora de 48 aplicações, 4 zeraram, né? Não deu nem... Não deu carga. Você puxava com a mão. Você olhava a coloração, você viu que não curou. Sim. A gente teve um outro ensaio de... Assim, tem muito exemplo, né? Sim. Estou há 20 anos nessa área. Vamos lá. Adoro isso, adoro. Eu tenho os meus também. Eu acho que a gente está na norma lá estudando, vendo, a gente às vezes se descola um pouco da realidade, né? A hora da instalação, né? Quem vai instalar, nem sempre o cara está treinado, nem sempre o cara está de bom humor. Esses tempos eu fiz, eram 8 ensaios, era pouca coisa. Dos 8, 4 falharam. Olha só. E parecia falha de livro, porque cada um falhou de um jeito. Pô, se você tivesse fotografado, você fazia uma apostila, né? Das falhas. Exatamente. A gente fala em 6 falhas normalmente. Exatamente. Mas tem mais. Tem, né? Tem mais. Você vê, a norma fala dessas falhas quando ela está imaginando uma instalação perfeita, né? Ou que tem algum... Não, você tem falha do tipo... o instalador foi fazer o furo e encontrou uma ferragem. Aí ele cortou a barra. Só isso. Só isso. Então, assim, ele não respeitou o embutimento mínimo. Mas não é que ele cortou um pouquinho. Tinha 3 centímetros para dentro. A mesma parte para fora tinha para dentro. Era um toquinho. Outra falha que a gente encontrou. Eles fizeram um furo do mesmo diâmetro. Está errado, né? Quando é químico, geralmente é 2 milímetros maior do que a barra. Ele fez do mesmo e não pôs o químico.
Ele só pôs a barra. Ele bateu a barra para dentro e... Causou uma pequena resistência e ficou, né? Exatamente. Ele tentou fazer por interferência. Entendi. E outras, assim, falha de cura, cura incompleta, vários problemas na troca de bico. Na hora que você vai conversar, o cara troca o bico e não faz aquela... não dispensa, não faz aquela mistura. Isso. Você troca o bico, a maioria das vezes não dá problema. Quando você troca o bico do mesmo cartucho que já está nivelado. Mas é sempre bom você fazer uma vistoria ali. É bom. Dá um descarte ali, dá uma olhadinha, vê como é que tá a cor e continua. Sim. Porque os caras querem economizar. Eu tenho um caso que eu até te comentei, mas é bem interessante. O cliente, o bico é um bico misturador, que o produto que fica ali dentro, conforme o produto, em até 3 minutos, se você não usar, o bico é perdido e você vai colocar outro. Sim. E o cliente devia estar reclamando muito disso lá com o pessoal dele. E aí ele resolveu o problema, só que aí ligaram para nós porque o nosso chumbador não funcionava, o chumbador químico. Não estava misturando. Como assim? Aí o cliente mandou um vídeo. E ele aplicando, e até quando eu via, ele aplicava com uma facilidade muito grande. Ele não tinha. E eu estava vendo que ele estava com o bico dentro da base. Quando ele puxa para fora, eu vi o bico estava cortado na metade e ele tinha arrancado o helicoidal que fazia mistura. Ah, entendi. O bico nunca mais secou, mas também o que estava dentro da base não segurou também. E aí a culpa é nossa. Então, porque a gente, olha, eu falei N vezes aqui em vários podcasts nossos que o brasileiro é bom para algumas coisas, inclusive para fazer isso, sabe? Eu acho que isso é uma coisa interessante. O pessoal ele tem um ar de aventura, né? Sim. Porque, às vezes, a gente está falando de um trabalho técnico, né? Sim. É regulamentado pelo CREA, né? Projeto, você tem todo um cuidado, você tem que ter um conhecimento, uma formação mínima de estrutura, para saber um dimensionamento, um cálculo, uma decomposição de forças. Sim. E a gente percebe, às vezes, o pessoal leigo se propondo a fazer determinados trabalhos. Isso. Tem os técnicos da internet. Pode ser até engenheiros e tudo mais. Pode. Mas ele vai lá na internet. Existe um material muito bom na internet, que a gente fala que é aquele nosso amigo lá de Poços de Caldas, não lembro o nome dele agora. Ele foi feito com o Senac, com o César, com o Senai. Não, tem um material que era um Ctrl-C, Ctrl-V, que está na internet. Sim. E aí o pessoal faz. E foi aquela história uma vez, até que o pessoal de um grande hospital aqui precisava fazer um negócio, eu te indiquei. Sim. E eles só querem assim, eu quero alguém que assina. É. Então o cara foi lá, deu um Ctrl-C, Ctrl-V, fez mais ou menos o que estava escrito, e aí acabou. A gente na área de altura tem aquele manual, aquele guia de projeto de linha de vida, né? Assim, aquilo é um problema, porque é que nem dar metralhadora na mão de criança, sabe? Sim. Você dá uma possibilidade para alguém executar ou elaborar um projeto sem ter o conhecimento apropriado para aquilo. Então, o modelo de balanço estático pode ser utilizado? Pode. Mas quando o manual te dá um Excel, que o cara não precisa mais pensar, ele vai na última página, lá, copia o Excel e acha que está projetando, é um risco muito grande. Eu tive um cliente que ele tinha uma linha de vida que foi projetada por esse método, num telhado industrial. Aquele método deveria ser utilizado só em vão único, e era um vão longo, né, vários vãos. O colaborador caiu e arrancou a linha. A linha não suportou. Por quê? Porque não foi considerada a carga correta, porque não foi feito todos os dimensionamentos, porque a pessoa que projetou a linha só focou na linha, não focou na ancoragem estrutural, não focou na estrutura, não focou em mais nada. Tá. E o guia meio que te leva para isso. Ele comenta, faz algumas coisas, ele toma como base um livro, mas o livro também tem as suas falhas. Então, isso é perigoso no mercado. A pessoa ir lá e fazer um ponto de ancoragem sem entender todos os riscos que pode acontecer. Tá. Então, a pessoa que vai pendurar ali, o cara podia ter morrido. Ele não morreu porque tinha uma ponte rolante embaixo. Olha só. Ele caiu de 13 metros. Por sorte, o engenheiro de segurança falou assim, cara, a ponte de rolante, naquele dia, estava naquele ponto que ela nunca fica. Ele fala assim, me arrepiava, porque o cara ia morrer. Ele caiu de 13 metros, ele ia morrer. Aí, por causa da ponte, caiu 3 e pouco, arrancou a linha do lugar, ele colapsou a linha, mas
assim, por um detalhe, por uma E era negligência. químico, era mecânico? O que Era era? mecânico, era Mecânico. mecânico. Mecânico, assim, se souber Nós usar... vivemos anos só com mecânico. Exatamente. Não tem. Se souber usar, ele funciona muito bem. Tem Sim. várias situações que o mecânico é muito bom. Tem que saber... É uma ancoragem de torque controlado, então você tem que dar torque. Sim. Você tem que ter um torquímetro. Tem que saber usar. Tem que saber usar. Quer ver uma coisa que você falou sobre problemas do químico, né? Se a pessoa não tem uma experiência e vai usar um químico de cura rápida, às vezes ele aplica e perde o furo. Sim. Às vezes é muito melhor você fazer um furo num epóxi, usar um epóxi, Que e ele é mais lento. E você fala assim, olha, eu vou furar, eu vou instalar, e amanhã eu venho testar. Sim, 4 horas. Você precisa de 4 a 6 horas, você faz. Isso, deixa ele curar tranquilo. Aí no dia seguinte você testa tudo. Você tira o dia só para instalar e o outro dia só para ensaiar. É melhor. Fica mais tranquilo. O operador, que é uma peça importante, se tiver algum desvio, no epóxi é mais difícil. O epóxi te dá mais tempo. Para você ajustar, você tem aquela coisa que a gente chama de touch time, o tempo de manuseio. Isso. Tá? E aconteceu uma coisa no Rio de Janeiro, uma vez o cliente, olha, eu acho que até mostrei fotos para você, não tá funcionando, tá perdendo tudo. Epóxi no Rio de Janeiro. Eu falei, não pode ser. Calor. Tá? Aí eu fui, manda as fotos, ele mandou as fotos do problema. Primeiro, quando vinha a resina, e a resina era colorida, e vinha todo cinza. Tá? O que aconteceu? Furo sujo. E a haste estava com 50 milímetros. Tá? Fixações químicas são muito boas, mas você falou que a gente fala em 90 e acaba colocando 110. Isso. E o operário botou 50. E outra coisa, ele estava instalando no sol a pino, a meio-dia. Entendi. Que é um problema também. Sim, ele conseguiu fazer todas as coisas que não deveriam ser feitas. Sim. E a gente sabe que os grandes acidentes não acontecem por uma coisa só. Né? Exatamente. Tá, aí você vê, a pessoa vai fazer um ponto de ancoragem, de proteção contra a queda, e não tem esses cuidados, né? Assim, é parte do princípio que só olhar a tabela de resistência do fabricante é suficiente. Sim. Né? Então a pessoa não limpa direito, não faz lá os três passos, 3 vezes aquela limpeza. Sim. E aí você tem acidente. Na verdade, hoje é fato, a gente tem muito acidente plantado. Tá? Plantado, né? Ele está lá esperando. Ele tá lá esperando alguém cair, entendeu? A gente fez um outro trabalho de inspeção no Rio, 83 pontos a gente inspecionou. 15% falhou. Olha só. Mas não é que falhou com uma carga próxima do... Não, falhou de não dar carga no equipamento. Sim, você dá o macaco, ele vem subindo. Ele vem subindo sem oferecer resistência nenhuma. Isso implica em uma coisa. Provavelmente o instalador não testou. Sim. Tá? A gente fala assim, bom, a gente tem discutido essa questão na norma, né? Você fez um ponto, instalou, testou e ele passou, eu vou testar no outro ano. A gente tem discutido qual que é a necessidade de ficar todo ano testando. É verdade. Né? Agora o pessoal fala, não, mas eu fui lá, testei e não funcionou. Mas não funcionou não porque depois de um ano ele degradou. Não funcionou porque não testaram. Porque ele não funciona na hora, quer dizer, é porque não foi. Ele nunca funcionou. Essa é a real. Sim, aí porque o proprietário da empresa está lá no chão. Isso. E o operador está lá. Nós não estamos falando que todos são assim. Sim, sim. Mas pode ser, aquele dia tocou o celular, ele esqueceu de ver, não fez direito, sabe? Pode ser uma desatenção. Não estava num dia bom. Pode ser. Tudo isso. A gente, assim... E às vezes até a resina pode ter tido problema. Quer dizer, a gente não pode descartar nada. Por isso que o teste é feito 1 a 1. Eu acho que experiência vai levando a gente para alguns caminhos, né? A gente vai criando métodos. Eu já tive problema desse tipo com a minha equipe, tá? Sim. Do colaborador falar, olha, eu testei. Mas você testou? Testei. Tirou foto? Tirei. Não tirei porque eu estava sem o celular, mas eu testei, ficar tranquilo. E no outro ano... Vai lá. Eu vou lá testar e eu descubro que não foi testado. Por que não foi? Porque o tipo de falha não tinha como passar. Você tinha que pedir um cheque calção. Daqui a um ano eu rasgo. Exatamente. Senão... Então a gente adotou como procedimento, isso entra na norma também, você precisa de um registro fotográfico do ensaio.
você tem que tirar foto do ensaio, você tem que tirar foto com a máquina ali, ó, O instalada. reloginho lá. Exatamente, o identificador ali do qual ponto, a máquina com o relógio de carga, tira dos dois, porque Sim. você garante que foi feito. Até Sim. para a gente passar nos relatórios para o cliente, falar que ó, tá aqui a garantia e evidência de que foi feito. Sim. Porque depois, vamos supor, acontece um acidente. Ah, mas a culpa é de quem? É o instalador? Ah, não, eu instalei direito, eu testei. Então é do fabricante? Não, mas não é possível. Quem vai falar para a viúva? Quem vai falar com a viúva? De Exatamente. verdade, o problema é esse, e a viúva? Exatamente. E as crianças? E as crianças? Exatamente. Não é dinheiro, né? É uma coisa que Exatamente. dinheiro não paga, nada. Tudo bem, Exatamente. vai ter uma compensação financeira Exatamente. daquilo que aquele profissional ia render durante a vida dele. Mas ele não vai ter, perdeu. mas não vai ter o abraço dele, daquele Não é pai, verdade? não vai ter aquela atenção, o pai levando na escola, no parque, né? Outro valor. Eu vou te dar um exemplo. A gente tá lá com um bebê novo em casa, um neto, né? Legal. E aí, toda vez, a minha esposa ensinou para minha filha que toda vez que ela for dar banho, o chuveiro tá sempre na mesma posição, ela faz sempre do mesmo jeito. Mas ela fala assim: põe as costas da mão na água. Aham. Sempre põe. Quer dizer, por mais que esteja certo, já viu? Você bota, fica meio quente, aí você bota a criança lá e ferve. Sim. E as mulheres, as pessoas fazem essas coisas. Sempre bota do mesmo ponto, coloca a mão, mede. Sim, Não deixa de ser diferente. Exatamente, A exatamente. gente não para pensar essas coisas. Tinha um estudo chamado Dunning-Kruger, né? Que ele falava sobre a confiança das pessoas que não conhecem, né? Sim. Então, quanto menos a pessoa conhece, mais confiante ela é. E aí esse estudo ele dá um gráfico, né? Então no topo ali, logo no começo ele tem uma confiança muito grande, depois ele cai num vale, onde ele começa a entender que ele não sabe, e depois vira o sênior, né? A pessoa que conhece, mas não tem a mesma confiança daquele cara, porque sabe que tem risco. Sim. Essa questão de pôr a mão é aquilo, você conhece o processo todo, mas você põe a mão porque aquele dia pode ter dado alguma coisa errada, você vai respeitar alguns ritos, que você sabe que aqueles ritos são importantes para não dar problema. Sim. Né? Eu vou fazer a limpeza 3 vezes, eu vou esperar curar, eu vou ensaiar antes de usar. Poxa, mas vai demorar, eu preciso fazer esse trabalho agora, pô, não vai dar, eu preciso lançar, eu contratei um guindaste, eu preciso lançar. Tudo bem, mas se a pessoa cair, o ponto pode falhar, você pode ter um óbito. Sim. E aí você vai ter a obra paralisada, uma família que perde um par de... É muito impacto, então não vale. Tem riscos que não valem a pena. Sim. Né? Tem riscos que assim, são inadmissíveis. Fala, isso aqui não dá para a gente brincar. Né? E eu acho que é isso. A experiência vai trazendo para a gente mais conhecimento, mais métodos. A gente fica meio chato, né? Olha, não fica meio chato, mas eu vou te falar uma coisa. Depois que a gente eu comecei a versar nesse mundo, Sim. eu comecei a prestar muito mais atenção. Não que eu não ligasse para as resistências e os modos de operação, mas eu nunca... Como a gente não está toda hora trabalhando, então a gente acaba não tendo a mesma segurança. E aí aconteceu essa história da Pedra do Francês, que eu tive lá com o Alexandre, e ele falou, vamos ter... E num dia nós fizemos 100 pontos de aplicação. Todos passam. Não, passaram, mas aí que tá. Aí ele falou assim, agora, você já subiu? Não, é o seu batismo. E ele fui subir num ponto que eu tinha instalado. Eu falei, Sim. E agora? Isso é importante. Não é verdade? Isso é importante. Aí eu comecei a ter a inteligência de enxergar que você tem que tomar cuidado mesmo. Sim. Tá? Isso é muito bacana. Assim, eu ainda trabalho, né? Ainda faço os meus trabalhos na corda, acompanho a equipe, até porque você tem que formar um pessoal, né? Vem uma turma nova, você tem que ensinar eles, então a gente acaba entrando também. Eu acho que você tem que, na instalação, no projeto, você tem que ter um cuidado como se você fosse usar. Sim. Às vezes as pessoas ficam no computador projetando e se desconecta da aplicação. Então, assim, eu vou fazer esse andaime aqui, o cara faz... Te deu um treinamento uma vez para uma empresa, a gente faz 10 projetos por dia, de andaime e linha de vida, todo dia. Eu falei, meu Deus, tem uma pessoa que vai subir lá, será que o cara está tomando o cuidado que tem que tomar? Então é importante uma pessoa ir lá, que ela gera uma certa empatia, né? Ela desenvolve uma empatia, mas podia ser eu, né? Eu vou dar a dica. Vai lá, projeta e instala como se fosse o seu filho tivesse lá. Aí, cara, o fator talvez de você não segurança... dá valor para você, mas você vai dar
seu filho. Aí o fator de segurança vai lá em cima. Vai lá né? em cima. Vai lá em cima. Aí a gente ia ganhar muito mais dinheiro, com certeza, né? Ia gastar químico até Porque a gente vive de fixação, né? Exatamente. Tá? E aí a gente estava falando muito só do ponto, né? Existem N variáveis também, que nem, isso eu aprendi com você, tem um ponto que vai lá na platibanda em cima. Isso. E aí às vezes vê que não, peraí, ele tem que ir lá na parede, porque aqui não tem concreto, ele tem que ir lá na frente. Sim. Aí você vai lá, você vai pegar aquela força, você vai dividir em duas, e aí você tem... É muito... Existem pontos prontos. Que nem você vai na internet, existe ponto de ancoragem para vender. Vai no Mercado Livre. Olhar o Mas não tempo. são projetos, né? Exatamente. Todo projeto tem que ter o PLH. PLH. O PLH, o profissional legalmente habilitado, né? Olha lá, profissional legalmente habilitado. Isso precisa, a norma pede isso, né? A gente recomenda, inclusive a elaboração da norma é para isso, né? A gente fala do PLH, hoje ainda tem umas discussões se, né, pela norma é o profissional registrado no seu conselho de classe, né? Sim. Então, sempre a gente teve em mente a engenharia, né? Hoje tem lá o CAL dos arquitetos, tem os técnicos, cada um tentando puxar para o seu lado um pouquinho. Puxar para o seu lado, né? Então, assim, o que a gente entende? Que o que você falou é importante no seguinte, o olhar do profissional técnico, de onde eu posso instalar e como que vai ser esse trabalho à altura. Existe uma análise de risco que você vai fazer da atividade. Então, onde que a pessoa vai trabalhar, quantas pessoas vão trabalhar, onde está o risco de queda. Isso é o trabalho do projetista. O ponto, ele é um resultado de uma análise maior. Então, às vezes o pessoal fala, eu quero ponto de ancoragem no meu prédio. Aí vem alguém e instala um monte de ponto no perímetro. Lá no tijolo. E aí não aguenta. Não, vem o tijolo, né? Vem tudo. Né? E aí, assim, o cara vai descer. Vocês devem ter acompanhado há pouco tempo o caso do trabalhador que cortaram a corda e ele ficou pendurado. Sim. Uma coisa interessante, ele estava trabalhando com 2 cordas. Esse é o padrão de trabalho em fachada, Sim. seja por balancinho ou por acesso por que corda. É o backup, né? É uma corda de trabalho, onde ele está lá pendurado nela. E um step ali, né? E o trava-quedas. Sim. Se corta uma, tem a outra. Né? Agora, se você põe um ponto a cada 2 metros num perímetro, ele não tem os 2 pontos para pôr a corda. Sim. Então, o certo seria você recuar este ponto, tirar ele até para facilitar a entrada dele. Né? O que é o risco de queda? É tudo que pode desequilibrar ou perder sustentação com menos de 2 metros da borda. Entendi. Então, imagina que o ponto de ancoragem está na borda. Eu estou levando o meu trabalhador até o lugar que ele pode cair antes de se conectar. Antes de fixar, tá ancorado lá, fixo lá, né? Isso, então, não, o ideal é eu jogar antes, ele tem que se ancorar num lugar seguro. Sim. Amarrar a corda num lugar que ele tenha tranquilidade, depois a corda protege aqui, aí ele entra. Então, algumas vezes, alguns profissionais que até me procuravam para falar de chumbador, mas ele estava querendo até, para você ver. Sim. Ele estava querendo que eu sustentasse a ideia dele. Sim. Tá? Às vezes podia até ser, ele está lá na caixa d'água, vai fixar na caixa d'água, vai passar pelo cabo, pelo platibanda. Mas ele que tem que saber. A minha ideia fala assim, o meu ponto, o meu chumbador aguenta tanto. Isso. Tá? Essa decisão, né, de quem vai saber é o profissional legal, é o engenheiro, entendeu? Talvez a gente fala do arquiteto e técnico, não é denegrindo a profissão, não é isso. É que alguns problemas que a gente vê nas indústrias no geral, você tem um monte de estrutura que você não tem histórico. Sim. Então o engenheiro às vezes vai ter que remodelar, fazer um trabalho de estudo, de reengenharia, para falar se a estrutura, se o substrato aguenta ou não. Sim. Tá? Ou vai ter que considerar os fatores mais... vou considerar um concreto pobre. Isso. Ele vai ter que dar um jeito ali técnico, né? Então, não é que o técnico não tem condição, tem muitas condições que até poderia um técnico fazer. Sim. Quando já tem o dimensionamento pronto, utiliza o software de dimensionamento, facilita muito. Sim. Tá? O software de dimensionamento já te dá uma facilidade no cálculo. Sim, mas inclusive a gente fala que ele é uma referência, porque é você que tem que falar, Sim. Não é verdade? Aí você fala assim, agora eu fiz o meu cálculo, vamos ver se o sistema bate. Isso. Essa é a nossa conversa. A gente fez essa lição de casa lá. Não foi? Deitou o cabelo em cima da norma e fez todo o dimensionamento e aí comparou com os sistemas e fala, bom, bate. Já teve situação
que o cliente queria, as dimensões de um tal pilar eram tão pequenas, eu falei, faz uma abraçadeira de aço em volta. Exatamente. E ali é um seu ponto de ancoragem. Não vai colocar um chumbador ali. Não vai Não dar. tem nem distância dos ferros. Né? Tava gambiarrado. Sim. Né? Eu estava conversando esses dias com o Felipe Lima, de Patologias. Tá. E eu falei, Felipe, às vezes o cara me liga, o cliente me liga e fala, Haroldo, pode? Ele falou assim, quando o cara falou Haroldo, pode, já está errado. É isso mesmo. Aí eu vou falar para ele, conforme o nosso catálogo, lá no site que tem para você baixar, diz que no concreto 30 MPa ele aguenta tanto. Mas não, é o que está lá. Você é o profissional, você que tem que entender. Eu acho que existe assim, tem que ter, as empresas têm que ter uma consciência de qual que é o seu papel no processo de instalação. Então, às vezes você tem empresas de acesso por corda que são especializados em acesso por corda, pessoal super técnico, mas eles não são da engenharia. Sim. Então ele não sabe, ele fez um curso ali, um N1 faz um curso de uma semana, o N2 tem 1000 horas de experiência mais um curso, o N3 mais 1000 horas. Eles têm experiência de trabalhar, de manusear a ferramenta na parte operacional, mas ele não tem o conhecimento de avaliação estrutural. Sim. Então, o pecado está, às vezes, nessas equipes que têm um conhecimento técnico especializado numa direção, querer abraçar um outro, que eles não dominam. Sim. Achar que é só, vou lá no catálogo, vejo a resistência característica e é isso daqui. Fala, não é assim que dimensionar, mas aguenta 4 toneladas. Mas se você aplicar o fator global, vai para 400 quilos. Você não pôs direção, você não verificou borda, você não verificou embutido, não verificou nada. E a peça de instalação, a base de ancoragem, aguenta quanto? Exatamente. É a história. Fixação no bloco. Tem fixação pior, que é no broco. No broco. Fixação no broco. No broco vazado. Sabe? E a gente vê essas coisas. Quer dizer, a gente vê dessas marmotagens, para não falar outra coisa, né? Em tudo quanto é mercados, né? Sim. Eu vejo assim, ó, da parte de altura, antigamente era assim, era uma terra de ninguém mesmo. A gente teve uma evolução muito grande com isso, né? Com as normas que entraram, com a NR35, mas ainda tem muito chão pela frente. A gente é relativamente novo nisso. Eu gosto da norma, eu fico vendo vocês ali, eu fico meio de longe. Gostar disso é estranho. Porque pelo amor de Deus. Não, porque eu fico vendo que vocês debatem para ser quem é mais seguro, né? Sabe? E às vezes com visões diferentes. Sim. Tá? Existe aquela eterna coisa. 600 ou 1.500. Aí você fala, peraí, Haroldo, não é nenhum nem o outro. É o que você está fazendo. Né? Exatamente. Tem que tomar um pouco de cuidado. Nem sempre a norma regulamentadora ela te dá um parâmetro que é seguro para tudo. Né? Então você pega os 1.500 da NR18, ela é uma referência para a linha vertical. Tá? É um fator de segurança de 2,5 se você considerar os 600 kN como... ou 600 quilos, desculpa, como atuante, é um fator de segurança 2,5, mas não se aplica para a linha horizontal. Que é outra, que é aquilo que você falou, que ela dilui, ela amplifica, ela não vai se aplicar para aquilo. Aquilo você tem que calcular e ver qual que é a carga atuante. Eu já te contei essa história. Eu fui num cliente, aí tinha um projeto lá de uma linha de vida, a linha de vida falou assim, olha, a resultante dá 2.500 quilos no ponto, mas o ponto aguenta 1.500 conforme NR18. Eu falei, peraí. Então, peraí, o que é? Tá faltando 1.000 aí. Não é? Quem segura esse 1.000? E o instalador colocou na placa de identificação. Gera 2.500. Eu falo isso, vamos mudar de pato para ganso, mas fixação a pólvora ou a gás no forro. Uau. A gente fala que aquele ponto, apesar de até aguentar, mas ele é um ponto que cada ponto tem que aguentar pelo menos 60 quilos. Porque é para forro, é uma eletrocalha, alguma coisa que é... E aí o cara tá preocupado, quanto aguenta o arame 10? Tá lá escrito, tá aqui escrito, cara, aguenta 2 toneladas, mas não interessa. Interessa, vai falhar no mais fraco. Vai falhar no mais fraco, a gente sempre tem que ir no mais fraco. Isso. Né? Esse é o ponto, né? E aí, para você saber que é o mais fraco, você precisa conhecer. Sim. Você precisa estudar, não dá para sair... Isso é uma coisa assim, não dá para sair fabricando olhar e achando que já domina, não dá para sair para instalando, já domino, entendeu?
tem que tomar muito cuidado, porque se você for fazer um treinamento, você vai ficar lá gastando químico para aprender, ok. Né? Ou vai fazer alguma outra aplicação, tudo bem, mas a altura, toda aplicação é crítica. Tem que Sim. tomar muito cuidado, porque alguém vai se pendurar, alguém poderá... Você está fazendo um ponto para alguém cair, né? Quer dizer, o pai de alguém, o filho de alguém. Isso, alguém vai cair nesse A ponto. mãe de alguém hoje, porque tem. Hoje em dia tem bastante mulher no acesso por corda. Tem. A gente tem aqui, a gente conhece. É muito Tem bacana. a Cíntia, né? Sim. Tem um mundial de acesso por cordas Sim. e é uma pessoa que trabalha na área, né? Então tem muitas mulheres também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo Com isso. todo mundo. Eu espero que a norma venha para ajudar, né? Aquele trabalho que vocês fizeram com a ABS é muito bom da recomendação, que é basicamente a EAD, né? Sim. Então, se as pessoas seguissem aquilo, você já tem uma mudança no mercado gigante. Sim. Já tem muito mais pontos confiáveis, dimensionamentos mais memoriais que você consegue ler e falar, isso aqui tá ok, né? Isso aqui realmente aguenta uma queda. Olha, mas é muito interessante. Se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar horas, dias falando. Sim. E ainda bem que só tá nós dois hoje. Ainda bem, se tivesse Se tivesse mais um ou outro aqui, tinha ficar o resto da um tarde. dia eu vou fazer um aqui com 3. Eu e mais 3. Vixe! Eu vou falar, vocês se matam aí que eu vou embora. Vixe. Tem que pôr pessoas polêmicas, né? Eu acho que Eu sim. acho. Eu acho que sim. Quanto mais polêmica, melhor, mas pro bem. Sim. Né? Pro bem Bom que mesmo. esclarece, né? Vai. Para quem está ouvindo, né? Espero que bastante gente aproveite essas informações. É bom que vai esclarecendo. Tem muita gente que às vezes não sabe. Sim. Não é nem culpa, ela não tem ideia de que existe todo esse conceito, essa método. Coisa, né? E a pessoa que contrata também não. Muito Eu vou menos. te perguntar qual é a responsabilidade do contratante, é quase que total, não é? É toda. Esquecemos de falar disso. É toda, na verdade é muito interessante. Os contratantes, às vezes o cliente vem e fala assim, não, mas tem RT? Se tiver a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, ele fala, não, tudo bem, tem que ter. Mas a anotação de responsabilidade técnica só diz a responsabilidade técnica, até o nome já fala, né? Sim. Você tem responsabilidade civil, você tem criminal, você tem várias, terceiros, né? aquelas coisas. Então, assim, quem está contratando tem que ter ciência que mesmo que tenha uma RT de uma outra empresa, ele continua sendo responsável. Sim. Tá? Porque vamos dizer, o empreendimento, a instalação é dele. Ele é o responsável pelo negócio, então ele tem que tomar muito cuidado. Exatamente. Então, ele pode ser autuado assim, responsabilidade na seleção da empresa que instalou, responsabilidade na supervisão, responsabilidade solidária, tem vários parâmetros que ele pode ser... A bucha, a gente não quer que aconteça nada, ele não quer que ele seja processado, mas o primeiro é ele. O primeiro é ele. Ele é civil e criminal, né? Sim, na previdenciária não precisa nem ter culpado. O contratante, se um funcionário dele sofreu um acidente, ele já é culpado independente de quem for. Acabou, né? Você é responsável, você já vai arcar com todas as questões trabalhistas e depois ele pode recorrer, mover um processo contra um terceiro, mas para a previdenciária, sim. O empregador ele é responsável pelo risco do empreendimento e acabou. Tá bom. Gustavo, aí tá bom, eu tenho minha obra, eu acabei, eu tenho que fazer os pontos de ancoragem. Tá. Como eu vou saber quem é bom e quem não é? Quais são as documentações? Ou existe alguma... Não existe uma associação, né? Mas existe... Como que eu vou escolher o melhor? Entende? Vamos lá, como você vai escolher algo seguro, vamos dizer assim? O melhor fica meio subjetivo. Você precisa... Você pode consultar algumas instituições, tipo a Animaseg, pegar algumas referências, procurar empresas que tenham um certo conhecimento e isso é complicado, né? Porque às vezes você tem empresa que está no mercado há muito tempo que também não faz da forma correta, tá? Mas assim, a pessoa que vai selecionar tem que ter algum conhecimento, né? O seu técnico de segurança, o seu engenheiro de segurança, eles têm que ter algum conhecimento para poder discernir o joio do trigo, né? Separar o joio do trigo. Então assim, o seu projeto tem que começar com uma análise de risco. A gente está falando do ponto de ancoragem, lá na frente. Eu vou primeiro entender o trabalho, quantas pessoas, onde vai ser. Da análise de risco, eu vou ter uma concepção de um sistema de proteção contra a queda e aí eu vou ver onde ele vai ser ancorado. Então, os pontos, as distâncias do ponto de ancoragem
tem influência com o elemento de ligação que eu vou selecionar. Então, se eu pegar uma corda com trava-quedas, vai me dar um alcance maior, eu tenho que tomar cuidado com queda em pêndulo, queda sobre quina. A pessoa que vai projetar isso tem que levar isso em consideração. Sobre quina, né? Isso. Tem que ter a proteção. Então, se a pessoa, por exemplo, hoje a norma não vai te dar esse subsídio, você pode se tomar como base, você tem a BS 7883, que é uma norma de projeto de SPIQ, você tem a Z359.6 da ANSI, são normas estrangeiras que dão subsídio para o projetista fazer um projeto sólido. Né? Entendi. E aí, para fazer o ponto de ancoragem, aí tem que vir na EAD específica de chumbador químico ou na EAD de chumbador mecânico, aí vai escolher. Mas você tem que seguir uma norma de dimensionamento. Tá? Não é só... É um produto técnico aprovado, controlado, mas precisa de um dimensionamento para você implantar da forma correta. Sim. Vale a pena consultar o fabricante. O que o fabricante... eu quero fazer isso, o que você me recomenda? Diferente de chegar para você e falar, tá certo? Não. Peraí. Ou posso, né? Posso. Fala assim, qual que é o caminho que eu devo seguir? Eu vou fazer isso daqui. O que você me recomenda para fazer o projeto, para dimensionar? Vai usar o software? E aí eu acho que você acaba tendo um resultado melhor. Legal. Tá? Meu, a gente tem muita coisa para falar. Tem muita coisa. Olha, Gustavo, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Fala pro pessoal como eles te acham. É www.carnevale.eng de engenharia. Carnevale? L-I. Tá, então tá aqui, ó. Como tá aqui, vão estar. O pessoal vai ver na descrição também lá no YouTube e vai estar lá também. .eng.br. Tá. Não tem com, não tem nada. É .eng de engenharia.br. Certo. Tá ótimo. É isso, fácil de me achar. Aí qualquer coisa fala comigo. Fala Âncora, o Haroldo, mais conhecido de todo mundo lá. Sim. Querido, muito obrigado pela oportunidade. Demais. Olha, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu não precisei falar duas vezes. Vamos. Ele falou nem o que, ele nem sabia o que ele ia fazer. Aí depois falou, mas aí você ficou meio assim, já tinha falado sim. Quando, mas vamos. Eu vou terminar com você, tá? Eu que agradeço. Sim, que eu vou fazer agora. Eu vou pedir para você falar uma frase sobre o seu negócio, alguma coisa de impacto que você acha que rege o seu trabalho ou rege a sua vida, tá? Que aí eu vou falar agora. Assim? Desse jeito. Você pode falar do seu negócio. Eu sei que você, por trabalhar com segurança de pessoas, você ama pessoas. Sim. Você aproveitou o que você gosta do ser humano e tem um trabalho que os protege. Pode ser uma coisa assim. Então eu vou falar assim. Fala aí, mestre. Fala aí. Olha lá. Bom, eu acho que qualquer atividade que você for fazer, você tem que se dedicar de coração, de forma apaixonada. Eu sou apaixonado por altura, né? Eu estudo muito e a gente sempre tem que ter em mente que a gente está aprendendo, independente de quanto tempo você tenha na profissão. Todo dia a gente aprende um pouco, tá? Então a gente nunca pode achar que está o copo cheio. A gente sempre é um copo vazio a encher, tá? É isso. Querido, muito obrigado, demais. Muito obrigado mesmo. Tá? Eu que agradeço. Tá? Olha, gente, mais um podcast com muito assunto interessante. Se tiver alguma dúvida, procura o Carnevale. Qualquer coisa, conversa com a gente também lá na Âncora. Tá? Este aqui foi o Fala Aí, Mestre, o podcast do Âncora Group, e aguardo vocês na próxima edição. Forte abraço!